Ok. Bom dia, gente. Agora, hoje ainda, no dia 16, a nossa aula de História, uma segunda-feira. Vamos lá no módulo 4, no capítulo 8, seguindo, então, agora com o tema Ser Cidadão na Minha Cidade, lá na página 255. Vamos lá? Então, existem muitas formas de sermos cidadãos responsáveis e comprometidos em nossa cidade. Veja alguns exemplos. Temos aqui, olha, é importante tratarmos bem todas as pessoas com respeito e educação. Isso é característica de um cidadão. Isso nos permite o quê? Ter uma convivência saudável em nossa sociedade, com os nossos vizinhos, com as pessoas que moram na mesma rua, no mesmo bairro, na igreja, na escola, né? Então é bom ter uma convivência, uma boa convivência e respeitosa também com as outras pessoas. Antes de manifestar aqui uma opinião sobre qualquer assunto, a gente deve compreender mais a fundo aquele assunto, buscando conhecer todo aquele contexto histórico-social, ou seja, o que ele quis dizer aqui é o seguinte, que para você falar sobre um assunto, você tem que entender sobre o que você está falando, tá? Que é para não falar, vamos dizer aqui no nosso linguajar, para não falar bobeira, para não falar besteira, tá certo? E não ferir ninguém, né? É importante também ouvir, né, a opinião das outras pessoas, para chegar às nossas próprias conclusões sobre que atitude a gente deve tomar em relação a um assunto. Eu vejo muita gente na internet opinando, dando a sua opinião, o seu ponto de vista, nada contra. Cada um tem o seu ponto de vista, né? O seu modo de ver, o seu olhar para algo, para um assunto, para um acontecimento, né? Isso pode ser político, pode ser social, pode ser econômico, pode ser relacionado à educação, à saúde, sei lá, qualquer coisa, né? Mas as pessoas muitas vezes elas exageram dando o seu ponto de vista a ponto de invadir a privacidade do outro, né? Dando essa desculpa que é o seu ponto de vista, é o seu jeito de olhar aquele assunto, né? Nós podemos dar a nossa opinião, mas a gente faz isso também com muito respeito, porque a gente tem que primeiro saber sobre o que nós estamos falando, que assunto é esse. Eu não posso lançar a minha opinião se eu não entendo nada sobre aquele assunto, não é verdade? Vou dar um exemplo para vocês em relação à vacina da Covid. Vejo muitas pessoas darem o seu ponto de vista, a sua opinião, mas essas pessoas não têm o conhecimento necessário, a maioria não tem o conhecimento necessário para poder falar sobre o assunto, né? Então isso é muito importante, você primeiro fazer um estudo sobre aquele assunto para ir lá e poder debater com respeito, né? Não é verdade? Respeitando sempre a opinião de cada um. Então, é necessário também, olha só, cuidar dos locais, dos objetos que nós compartilhamos com as outras pessoas. Isso pode ser aqueles objetos de fazer atividade física que estão nas praças. Aquilo é para todos, né? Então a gente tem que cuidar do que é de todos, certo? Esses bens públicos são de todos nós, então é importante, né, preservar. Lá na página 256 fala sobre a importância da solidariedade. Para sermos cidadãos responsáveis, também devemos ser solidários. Você sabe o significado dessa palavra? Solidariedade é o nosso sentimento de identificação com a outra pessoa, ou seja, é o nosso compromisso em nos preocuparmos com o outro. Então, ser solidário é quando você se preocupa com o outro e faz algo que
tem essa atitude de preocupação com o outro. Então, quando nós ajudamos as pessoas que precisam, por exemplo, fazendo doações de roupas, brinquedos, alimentos, dos quais a gente não vai mais precisar, ou quando nós trabalhamos como voluntários, estamos agindo então de forma o quê? Solidária. Estamos praticando aí a solidariedade. Então, essas ações, gente, demonstram a nossa preocupação com as pessoas. E por diversos motivos, essas pessoas não têm acesso aos direitos básicos que nós temos, então nós podemos fazer algo para ajudar. E fazemos, né? Então, aqui nós temos um pequeno cartaz, olha só. Um pequeno gesto para um grande sorriso. Uma forma de ser solidário no nosso dia a dia é participar de campanhas de doação da nossa cidade, no nosso município, no bairro, na igreja, na escola, na rua, né? Sempre fazer assim um movimento para ajudar aqueles que têm menos, né? Muito bom isso. Doação de roupas, de brinquedos, de alimentos, certo? Então, aqui por último nós temos falando sobre as organizações não governamentais, que são as ONGs. As organizações não governamentais são entidades que reúnem pessoas com um interesse comum, que atuam em defesa do meio ambiente, da educação de qualidade, dos direitos humanos, entre outras causas aí. Então, por meio dessas ONGs, as pessoas se mobilizam, né? Se movimentam para participar mais ativamente da sociedade e exercer esse papel aí de cidadão, fazendo então solidariedade, né? Sendo solidário. Aqui nós temos, olha, são membros, são pessoas que participam de uma ONG, da ONG Teto Brasil, ajudando na construção de casas para pessoas que não têm moradia. Então, você pode muitas vezes nem doar algo, mas pode doar o seu tempo, o seu trabalho, né? Pode participar dessa forma. Gente, a página 257 é uma atividade muito simples, certo? Que vocês vão fazer, tá bom? Pede que você observe a imagem que mostra algumas situações em que as pessoas não estão colaborando com a cidadania e depois você vai associar, olha, cada situação à sua respectiva legenda, tá certo? Vai colocar aqui A, o B, o C e o D no lugar correto, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história. Bye, bye, até a próxima.